Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou o professor Rio, sou professor de matemática e eu separei hoje um tema super importante para você. Acompanhe comigo aí o tema da aula de número 6. A aula de número 6, nós vamos falar sobre ângulos, o conceito e classificação. Olha comigo aí o detalhamento. Conceito e classificação dos ângulos. Eu sei que você já ouviu falar em ângulo, já falaram para você em ângulo outras vezes, mas agora eu vou te mostrar todos os detalhes. Acompanhe comigo. Você sabia que as bifurcações entre os rios elas ocorrem num ângulo próximo de 72 graus? Pois é, eu vou trazer um vídeo para você agora, mostrando aí todos esses detalhes desse estudo que comprovou isso. O observador, um pouquinho mais atento, talvez perceba por todo lado os ângulos notáveis, 30, 45 ou 60 graus. Se um observador desses estivesse sobrevoando um vale, veria o rio se dividindo em afluentes e esses afluentes se dividindo em afluentes ainda menores. Com a hipótese, eles previram que onde a erosão ocorria por causa dessas águas, os rios se ramificavam em ângulos de 72 graus. Depois, mediram os ângulos na bifurcação de 5.000 afluentes numa região da Flórida, nos Estados Unidos, conhecida como Florida Panhandle, cuja maior parte do solo é macia e arenosa. Confirmaram sua previsão. O ângulo médio obtido com a maioria das bifurcações das águas era de 72 graus. Depois, mediram os ângulos na bifurcação de 5.000 afluentes numa região da Flórida, nos Estados Unidos, conhecida como Florida Panhandle, cuja maior parte do solo é macia e arenosa. Confirmaram sua previsão. O ângulo médio obtido com a maioria das bifurcações das águas era de 72 graus. Os pesquisadores concluíram que a ramificação dos canais de água está associada ao fluxo de água e sedimentos ao longo do canal, como especialistas pensavam. Então, o que vem a ser um ângulo? Nós vamos chamar aqui de ângulo uma abertura entre duas semi-retas. Acompanhe comigo aqui todos os detalhes. Então, ângulo é o nome que se dá à abertura formada por duas semi-retas que partem de um mesmo ponto. Então, aqui na nossa imagem, nós temos aqui um ponto, que ele é super importante, que é o ponto O. Nós chamamos esse ponto O de vértice, porque é ele que vai dar origem às duas semi-retas, tá bom? Partindo aqui deste ponto O, nós temos a semi-reta que passa pelo ponto A, por isso muitas vezes a gente chama essa semi-reta aqui de OA, tá? Do mesmo ponto também parte aqui a semi-reta OB, passando aqui pelo ponto B, também chamamos aqui dessa forma, ó, OB. E a região que compreende aí esse espaço entre essas duas semi-retas, essa abertura em questão aí, é o que nós chamamos de ângulo, ok? Então, a gente tem aqui alguma identificação com esse ângulo, porque geralmente ele é chamado aí de uma letra grega, né? Esse aqui em questão é chamado de alfa, mas também nós temos uma outra nomenclatura, que também podemos chamar aí de ângulo AOB, tá? Uma das nomenclaturas para o ângulo, ok? E nós temos aqui alguns ângulos que são muito importantes. Vamos a eles então, acompanha aí comigo, olha só. O primeiro deles é o ângulo reto, é um ângulo que mede 90 graus. Ele tem um símbolo bem característico, olha só. Toda vez que você presenciar esse quadradinho com esse pontinho ao seu centro, ele está representando aí um ângulo de 90 graus. Ele está dizendo para a gente que essa semi-reta aqui, OA e OB, entre eles tem um ângulo de 90 graus. Ele vai servir de referência para muitos ângulos, justamente para nós classificarmos. Vamos ver aí outro ângulo importante, acompanhe comigo. Temos aí o ângulo raso, olha só. O ângulo de 90 graus, ele viria bem aqui, ó. Bem aqui nessa região tracejada. Quando nós temos aí essa situação, né, de uma semi-reta que está indo para a sua direita, no caso aqui de OB, e outra indo para a esquerda, no caso aqui de OA, nós temos uma abertura de 180 graus, né? 90 mais 90.
Isso é o que nós chamamos de ângulo raso, uma abertura total aí, formado aí para as duas semi-retas, ok? Outro ângulo importante que nós temos é o ângulo de volta completa. Acompanhe aí comigo, é aquele que possui a medida de 360 graus, ou seja, são as duas semi-retas indo para a mesma direção. No caso, esse ponto aqui simboliza tanto o ponto A quanto o ponto B, eles estão sobrepostos. Então, essa abertura que fica entre as duas semi-retas é um ângulo de uma volta completa, um ângulo de 360 graus, né? 180 mais 180 graus. Beleza? Dito isso, agora a gente vai para algumas classificações que são também importantes, como, por exemplo, o ângulo raso, aliás, o ângulo agudo. Acompanhe aí comigo. O ângulo agudo é aquele que tem uma medida menor do que 90 graus, ou seja, temos aqui uma abertura, não é? Você está vendo aí. O ângulo reto é esse aqui que viria aqui, onde eu estou identificando, tá? Qualquer ângulo que seja menor que essa abertura aí de 90 graus, nós chamamos de ângulo agudo, tá? Ele vai estar nesse intervalo aqui, ó, entre 0 graus e 90 graus. Então, para toda vez que você encontrar um ângulo aí com medida menor do que 90 graus, nós podemos chamá-lo de ângulo agudo. E, se por acaso o nosso ângulo for maior que 90 graus, nós temos uma outra classificação. Acompanhe aí comigo. Eu vou chamar ele de ângulo obtuso. É aquele que justamente é um ângulo maior do que 90 graus. Então aqui nós temos o que seria o nosso ângulo reto, né? Essa abertura aqui de 90 graus. Como o nosso ângulo alfa aí é maior, ele então recebe o nome de ângulo obtuso. E ele vai estar, ó, nesse intervalo aqui, ó, entre 90 graus e 180 graus, ou seja, ele é maior do que o ângulo de 90, mas também ele tem que ser menor que esse aqui, ó, que é o ângulo raso, ó. Ele não pode ultrapassar lá os 180 graus. Então, se ele estiver dentro desse intervalo aí, nós podemos chamá-lo de ângulo obtuso, ok? Outra coisa importante para ser dita é que nosso ângulo, que é a nossa medida aí dos ângulos, né? Ela tem subdivisões, tá bom? Acompanha aí comigo, ó. 1 grau também equivale a 60 minutos, tá bom? Então, quando a gente obter aí um ângulo preciso, né, ele vai estar com a sua medida em graus, mas nem sempre isso vai acontecer, às vezes vai estar também acrescido dos minutos, né, porque nosso grau também possui aí subdivisões, tá bom? Assim como também o minuto também tem a sua subdivisão, olha só, 1 minuto equivale também a 60 segundos, então isso dá uma precisão maior ainda para a nossa medida do ângulo. E aí, só para complementar, nós temos também aí, ó, 1 grau é igual a 3.600 segundos. Isso é uma informação que às vezes é importante na hora que a gente está fazendo aí alguns cálculos, tá bom? Então, para relembrar, 1 grau mede também 60 minutos, 1 minuto mede também 60 segundos, e se por acaso a gente precisar, nós temos aí 1 grau equivalendo a 3.600 segundos. Então, a gente tem algumas situações em que as nossas medidas vão estar exatamente precisas, né? 72 graus, mas também nós temos situações em que o grau vai estar subdividido, acrescidos aí dos seus minutos, dos seus segundos, também, que dá uma precisão ainda maior para essa abertura que nós chamamos aí de ângulo. Muito bem, chegamos no momento aí do aplicando. Eu deixei uma abertura proposital aqui nesse tema, hein? Eu não falei sobre o ângulo nulo. Nós falamos aqui sobre o ângulo, né? Sobre as semi-retas que compõem o ângulo, que é a abertura. Falamos aqui das classificações, falamos do ângulo raso, do ângulo agudo, do ângulo reto, né? Do ângulo obtuso. Também falamos do ângulo de volta completa. Vimos aí também as subdivisões do ângulo, mas eu deixei essa pergunta justamente para esse momento, para você pensar um pouquinho também para dar essa resposta, tá bom? O que vai ser então o ângulo nulo? Será que ele mede aí 90, 180? Será que é uma medida diferente? Deixei para você justamente pensar um pouco a respeito
do que vai ser o ângulo nulo. Quanto será que mede o ângulo nulo? Você já sabe a sua resposta? Então vamos lá então verificar o resultado. É claro, a resposta correta aí é a letra C, 0 graus. O ângulo nulo, ele é uma consequência ali daquele ângulo de volta completa. Lembra que a gente colocou lá as duas semirretas sobrepostas? Então, quando a gente mediu lá o ângulo de volta completa, ele mediu lá 360 graus, né, que equivale a uma volta completa. Mas, quando os dois ângulos se sobrepõem, ele não deixa abertura nenhuma, né, para o outro lado, né? Justamente porque do outro lado nós temos um ângulo nulo, um ângulo que ficou fechado e não tem medida nenhuma. Então, é claro, a resposta correta aí é a letra C. A gente sabe que a letra A não é, porque 90 graus é o ângulo reto. A letra B também não é, porque 180 graus é o ângulo raso. E também o ângulo da letra D aí, maior que 90 e menor que 180, é o ângulo obtuso. Você já viu aqui na nossa classificação. Então, é claro, eu deixei propositalmente essa resposta, essa pergunta, justamente para que você pudesse marcar aí com toda certeza e convicção que a resposta aí correta é a letra C, tá bom? Parabéns! Vamos recapitular o que aprendemos hoje? Nós vimos, então, o que é um ângulo, né? É aquela abertura formada por duas semirretas que partem ali do mesmo vértice. E a partir desse conceito, nós classificamos aqui alguns ângulos que são muito importantes, como esse aqui, ó, o ângulo reto, é aquele que possui medida de 90 graus e também tem um símbolo característico. É esse quadradinho aí com um ponto no seu centro, tá bom? Toda vez que você verificar, observar esse símbolo, você sabe que tem aí uma abertura de 90 graus. Outro que nós vimos também, ó, o ângulo raso, é aquele que possui medida igual a 180 graus. Cada semirreta vai no sentido oposto, ó. Então essa abertura, essa região compreendida entre eles, possui uma medida de 180 graus. Outro que nós vimos, que nós classificamos juntos aqui, foi o ângulo obtuso. É aquele ângulo que é maior do que 90 graus, é maior do que o ângulo reto. Mas calma, ele também tem que ser menor do que 180, tá bom? E tem que estar nesse intervalo aí entre 90 e 180 para ser chamado aí de obtuso, tá bom? E por último nós vimos também o ângulo agudo, que é esse que é menor do que 90 graus. Se ele estiver então entre 0 e 90 graus, nós podemos classificá-lo como ângulo agudo. Beleza? Então, com isso nós fechamos a aula de hoje. Você aprendeu aqui o conceito e a classificação dos ângulos. Vimos também aqui as subdivisões da nossa medida, que é o grau, né? A gente vai precisar ir para as nossas próximas aulas, tá bom? Fechamos por aqui. Até mais, até a próxima.